Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vida santa, que a vida do Senhor aguarda. Deus quer para mim, dia a dia, do Espírito sendo saturada. Minha alma, eu sei, que aprazei a Cristo assim. Amém. 195. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, sempre vigilante e prudente aqui espero. Jesus, meu Senhor, vivo a vida da igreja, tendo um só anelo, a Cristo ganhar e buscar, crescer em amor, o Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos lá entre nós e você se com ouro. Amém. O Espírito não apagar. Amém. Amém. Está de pé. O Espírito não apagar.
Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Gostaríamos de um pouco de atenção dos irmãos, né? Porque nós temos um encargo com relação ao terreno do local de reuniões, né? Os irmãos sabem que o segundo sábado de cada mês nós fazemos a nossa oferta. E esse sábado é o dia de nós ofertarmos ao Senhor. E essa semana o Ricardo ele viu um terreno aqui na Juscelino Kubitschek. E nós fomos olhar, né? Eu, o Ricardo e a Socorro. Irmãos, é um terreno muito bom, né? É um terreno onde dá para a gente fazer o nosso local de reuniões da maneira que nós queremos. Mas os irmãos sabem que nós não temos recurso, mas os nossos recursos ele vem do Senhor. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós podemos confiar no Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor. Então, a princípio, né, quando nós olhamos esse terreno e o pessoal da imobiliária passou o valor, R$275 mil, né? E os irmãos sabem das nossas posses, né? Mas, irmãos, a gente tem que ir comendo, né, os gigantes, né? E confiar no Senhor. Se, na verdade, esse terreno, o Senhor ele quiser nos dar, Ele também vai nos dar os recursos, né? O Senhor, irmãos, Ele não está interessado na quantia em que eu posso ofertar. Mas o maior interesse do Senhor é no nosso coração, né? E diante da conversa nós fomos mostrar o nosso local de reuniões, que os irmãos sabem que nós temos um local, mas por não ter uma boa localização, né, e também o espaço ser pequeno, o nosso local é mais valorizado do que o terreno. Então fica inviável para a imobiliária aceitar, porque na verdade eles querem dinheiro, né? Então eles disseram, nós só recebemos um imóvel até R$100 mil. Então o imóvel de vocês é mais valorizado do que o nosso terreno. Então não tem como nós ficarmos com o terreno de vocês, né? Mas aí, irmãos, nós precisamos colocar diante do Senhor para que a gente possa vender aquele local. Porque com a venda daquele local nós podemos comprar esse terreno. E as coisas não estão fáceis, né? Você arrumar R$275 mil assim não é fácil. E aí ele baixou a proposta para R$260 mil, né? Já caiu R$15 mil, né? Então vamos orar diante do Senhor. Hoje nós temos a nossa oferta. Essa vai ser a 10ª oferta que nós iremos fazer aqui para a compra do nosso local de reuniões, né? Mas, irmãos, se nós e o Senhor permitir a venda daquele nosso local, nós podemos comprar um local e dar início à construção. Não é verdade? E aqui em Provérbio 3, versículo 9, ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, que nessa noite nós possamos honrar o nosso Senhor, tá bom? Então, vamos tirar um minuto para que a gente possa orar. Depois da nossa oração, vamos ter um louvor, e depois do louvor os irmãos podem fazer a sua oferta. Irmãos, não se preocupe se você não puder ofertar hoje, não tem problema. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. Se você não tem recurso, você ora para que o Senhor possa nos dar os recursos para que a gente possa efetuar essa compra. Se esse terreno ele tiver de ser nosso, ele vai ser. Não é verdade? Então vamos colocar tudo diante do Senhor. Amém?
Hino 313. Irmãos, eu não dei o endereço nem também a metragem lá do terreno. O terreno ele mede 720 metros quadrados, né? Então ele é 16 por 45. Ele é numa rua e dá acesso a outra rua. Então são duas ruas, tá? E fica aqui na Juscelino Kubitschek, próximo ao Frigotil, né? O Frigotil, né? Um açougue que tem aqui perto. Então daqui eu acho que é uns 500 metros daqui para lá, tá bom? Então que a gente possa colocar diante do Senhor para que o Senhor de fato possa concretizar
essa compra para nós, tá bom? E a gente, irmãos, continue em oração, orando ao Senhor para que Ele possa abrir as portas e nós possamos efetuar essa compra. Convidar o irmão Josiano para orar pelas ofertas. Dá de pé, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graça te damos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de podermos contribuir, ó Senhor Jesus, com o propósito, Senhor, de conquistarmos aquele local, Senhor, comprarmos um terreno, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, para acolher melhor os irmãos, ó Senhor Jesus, para termos um lugar mais confortável, Senhor, mais amplo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor, por isso nessa noite, Senhor, nós te damos graça por essa possibilidade e por essa oportunidade de poder estar contribuindo com esse sonho. Ó Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada irmão, Senhor, que pode contribuir nessa noite. Senhor, que o Senhor possa ganhar o nosso coração, mais e mais, porque onde está o nosso coração, Senhor, ainda está o nosso tesouro. Senhor, nós precisamos botar nosso coração nas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, para aqueles irmãos que não puderam cooperar, Senhor, que não puderam ofertar, Senhor, nós te rogamos, Senhor, abra as portas, Senhor. Ó, que seja de desemprego, que os irmãos possam encontrar um emprego, Senhor, para poder, Senhor, estar ofertando juntamente com aqueles que tiveram a oportunidade hoje. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que nos dá sempre a graça, né, de termos nova oportunidade. E agora, nessa situação de a gente estar bem pertinho, irmão, e o Senhor dá esse terreno para a gente. Eu creio. Vocês creem nessa frase aqui? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos ler esse versículo. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, do 7 ao 10. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, do 7 ao 10. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Vamos orar e ler esse versículo 9. Amém? Vamos orar e ler esse versículo. Versículo 9. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, somos-te gratos, Senhor, por estarmos aqui nessa reunião. Obrigado pelas insondáveis riquezas
que tem se dispensado para a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui carentes, sedentos, com fome da tua palavra. Fala ao nosso coração, mostra o teu querer, também a tua vontade, que possamos ser receptivos ao falar de Deus nesse dia. Abençoa essa esfera, seja conosco e abra a tua palavra para nós. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos desfrutar da terceira mensagem desse volume, que tem esse título aqui, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então a gente tem uma sequência muito boa, agora entrando propriamente em Coríntios, e Deus está nos abençoando com ricas porções. O irmão mostra de antemão nessa semana que, apesar de Coríntios estar o livro após a Romanos, na cronologia que está escrita aqui na Bíblia, 1ª e 2ª Coríntios foram escritos antes de Romanos. Aí ele mostra que, mesmo assim, eles tendo sido escritos primeiro, Romanos é uma carta que é uma chave, né, para abrir o entendimento para entender o que Coríntios fala. O que as cartas que Paulo escreveu a Coríntios fala. Parece algo assim, né, humanamente falando, não tem nexo, né? Porque algo foi escrito antes, depois, e o que foi depois explica o que foi antes. No caso aqui, Romanos abre o leque. Porque, na verdade, o livro de Romanos, ele mostra uma salvação, né, completa do homem. Ele mostra quem é o homem, a condição desfavorável, né, como foi que nós fomos salvos, mesmo os pecadores, inimigos de Deus. Então, ele vai mostrando a salvação passo a passo, desde da regeneração, o começo de tudo, né, a santificação, até chegar à glorificação. Então, Romanos começa a abrir esse leque. E o irmão, nesse alimento diário, ele faz assim um levantamento do pano de fundo de como foi escrito o sentimento de Paulo a escrever essa carta a Coríntios. Paulo, ele viveu 3 anos lá em Éfeso, e em Éfeso ele escreveu essa carta para 1 Coríntios. De lá, de Éfeso, ele foi para Macedônia. A Macedônia, ele escreveu a 2ª carta a Coríntios, e foi aonde ele estava passando, era levantando igrejas. Sei que ele passa pela Grécia e chega a Atenas, uma região, né, também da Grécia. Enfim, quando chega no berço, né, da sabedoria humana, que é a Grécia, ele prega para as pessoas ali, e as pessoas em Corinto, né, começam a ganhar o Senhor. Mas como eu e você, que ganhamos o Senhor, chegamos à vida da igreja, não foi um passo de mágica que quando eu ganhei, tudo que não prestava em mim ficou ali fora. Pelo menos o meu caso não foi esse. Onde eu tenho muita coisa do velho homem, que está dentro de mim, e que à medida que a gente vai viver a vida da igreja, isso vai saindo. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Vai tirando, vai nos moldando, vai mostrando para nós, né, coisas que a gente hoje pode dizer assim: hoje eu não faria mais isso. Talvez você já tenha dito essa frase. Aquilo que você fez um dia, que hoje, pela luz do Senhor, você olha assim: hoje eu não faria mais isso. Então, é o lavar regenerador da palavra que faz isso. Então, Paulo começou a pregar para essa turma de Coríntios, né, que veio com essa bagagem toda. Pessoas que tinham uma mente muito esclarecedora na forma humana, que tinha um entendimento muito alto intelectualmente falando, e eles queriam trazer essa cultura, ou melhor, trouxeram essa cultura para dentro da igreja em Corinto. Por isso que a igreja em Corinto, né, essa carta à igreja em Corinto, ela levanta tanto problema, porque o homem queria resolver as coisas segundo essa ótica, né, da psicologia, da filosofia, né, do entendimento natural, e não se entende as coisas do Senhor, não se entende isso pelo lado natural. Vamos abrir Coríntios, e a gente vai ver que Paulo já começa dando uma
uma abordagem sobre isso, né? Que nada dessa sabedoria humana Deus quer usar, né, em prol dele nisso aí, se for nesses termos aí. Então, você abre em 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, o versículo 18, ele começa a dizer para os coríntios, né, que essa frase aqui, ó, certamente, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí faz as duas perguntas, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, não sei se você percebeu aqui, quantas vezes Paulo está usando a questão sabedoria. Porque ele estava num contexto de pessoas que tinham a mente muito inteligente no intelecto humano. Mas ele estava dizendo que esse entendimento que eles que entraram na vida da igreja queriam tomar, não era essa linha que Deus usa, não é. Então, o irmão compartilha no Alimento Diário que essa cultura deles não era a cultura de Deus. A cultura de Deus é a cultura divina. Ela não se entende com isso aqui, ó. Não se entende com isso. É pela fé que entendemos. O livro de Hebreus diz, é pela fé que entendemos que o universo foi formado, né, pela palavra de Deus. Explica isso aí, filósofo. Explica isso aí. Por isso, onde é que você está, ó sábio, para explicar essas coisas de Deus? Então, Paulo bateu muito nessa tecla para mostrar para os coríntios que essa sabedoria que eles tinham era para ser usada sim, mas em ressurreição. Não com palavras de convencimento, que é persuasão. Não com palavras, né, que pudesse dar um entendimento lógico da coisa. Então isso para quem está entrando, irmãos, na vida da igreja, era o caso deles, não batia. Não pode, isso não tem sentido, isso não tem lógica. Isso aí virava na cabeça deles dessa forma, porque eles creram já com tanta sabedoria. Por isso, a gente tem esse título geral desse Alimento Diário, né? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo queria mostrar, que essa sabedoria, esses problemas que Coríntios estava cheio e que não é diferente entre nós hoje, não se resolviam por forma da sabedoria humana. Por isso que não é curso de autoajuda que vai tirar você. Pode dar um pequeno alívio, mas não efetiva, né, de fato, tirar o problema de você. Mas se Cristo entrar, Ele tira o problema de você. Era isso que ele queria dizer. Então, eles queriam resolver isso dentre, né, colocando essa cultura que eles tinham dentro da vida da igreja. Porque, primeiro, a gente não escolhe ninguém para ser um presbítero, uma função dessa, segundo o intelecto, irmãos. Não é porque você tem posse, não é porque você não tem posse, não é porque você tem muita sabedoria, porque é Deus que escolhe. E Paulo disse isso muitas vezes, né, que era apóstolo escolhido de Deus, da parte de Deus. Então, nada disso, irmãos, que os coríntios estavam entrando na vida da igreja para praticar isso que eles entendiam, não era por essa linha. Então veja como Paulo trabalhou, teve muita dor de cabeça, né, para dizer, não é essa linha não é, porque era difícil demais eles fazer isso. Já chegando aqui
no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: eu e irmãos. Veja que ele estava escrevendo já para pessoas que já tenham crido. Então, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele mesmo, que eles conheciam que ele tinha uma cultura, Paulo era uma pessoa que tinha cultura, dentre todos era, né, tinha isso. Ele disse: eu não fiz com essa linguagem. Mas ele disse por quê? Porque decidi nada saber. Mas que saber é esse? Precisa ser bem claro, ninguém está dizendo aqui que você pare de estudar. Ninguém está dizendo aqui que você não se informe. Mas para o entendimento do Senhor, eu preciso ter a concepção que é pela fé, e não pelo que eu entendo, não pelo que eu acho. Entendeu? Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, ó. Parei aonde? No 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, isso aqui de antemão já tinha uma resposta negativa no entendimento deles. Como que você, inteligente, decidiu nada saber a não ser uma pessoa morta? Um Cristo crucificado. Eles não entendiam isso segundo essa linguagem. Entretanto, vou dar um pulo aqui, viu? Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Você percebe quantas vezes Paulo quer mostrar: sabedoria não é assim, não é essa sabedoria que você está... Não é. Mas falamos a sabedoria. Quantas vezes, se você botar aqui sabedoria, né, na internet, aí você vai ver quantas... Eu acho que é o livro que tem mais essa palavra, irmãos. Pode ter certeza. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, eu quero essa palavra bem forte, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí culmina com esse versículo que a gente acabou de ler. Mas, vamos ler. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o que está preparado para nós jamais penetrou em coração humano. Você não fica curioso e muito contente com isso? Poxa, tem muita coisa que o Senhor tem a mostrar para nós. E nós já estamos vivendo vamos dizer assim, uma pontinha disso. As insondáveis riquezas de Cristo, naquele ponto que você jamais pensou em entrar, pelo Espírito você entra. Porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso que, até mesmo num terreno para comprar, parecia muito se aqui tivesse uma pessoa abastada, disse: não, pode deixar que eu tenho aqui para comprar. Não é por esse caminho. Não é por esse caminho. É pelo caminho da fé. É pelo caminho que a gente dependa de Deus e não do homem. Porque se tudo é como filho, se você tem posse, se tudo que ele pedir você der, certamente você não está fazendo um favor para ele. A gente já sabe disso, quem é pai já sabe disso. A gente está matando ele, porque mais cedo ou mais tarde, né, ele vai querer colocar o mundo nas suas mãos e ele não vai ter. E nem sempre vai receber respostas positivas para isso aí. Mas quando a gente vê isso aqui, irmãos, o versículo anterior a esse, eu queria tocar aqui, eu disse: mas sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Na semana chamada Santa, né, pelo catolicismo aí, passa um filme que abre o Mar Vermelho e o povo de Israel, né, passa lá a pé enxuto, né, cruzando ali aquele rio. Não sei se é daquele jeito, mas parecia, era uma coisa muito, muito estrondosamente bela, eu acho, se foi aquilo ali. Como que você, que está ali atrás para perseguir os que estavam na frente,
vê aquelas cortinas ali de água e eles passando a pé enxuto e essas pessoas não conseguiram ver. Como é que você consegue dizer isso? Irmãos, essa sabedoria não é nessa questão aqui não. Se eles tivessem entendido ou percebido essas coisas aí, eu pergunto, eles tinham passado? Ou tudinho tinha se ajoelhado e se rendido ao Senhor naquela hora? Irmãos, é por isso, irmãos, que a gente consegue ver coisas no Espírito que ninguém consegue ver. Essa é a sabedoria que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer coração humano, meus, que Deus tem preparado para nós. Eu preciso, assim, me alegrar com esse sentimento, com essa afirmação que Deus dá, porque se eu amo a Deus, eu vou ver o invisível, irmãos. Eu vou ver esse terreno e a gente já dentro. Senhor Jesus. Veja que quando a gente colocou o sentimento para ofertar, nem tínhamos terreno, nem sabíamos onde era. Mas hoje completou 10 meses que a gente começou essas ofertas. Não temos nem 1% do que ele está pedindo lá. Mas pela fé já é nosso. E se a igreja orar, pode ter certeza, o que a igreja ligar aqui, está ligado no céu. Isso é sabedoria humana? Não é sabedoria humana. Essa sobrepuja qualquer sabedoria. Essa não tem para homem, não. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, continuando, diz assim: mas Deus, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, quando a gente usa o nosso Espírito, a gente vê coisas, irmãos. A gente entra nas profundezas de Deus. Quem aqui creu já sabia de tudo, irmãos? Ou está sabendo de tudo? Quem de vocês? A cada dia que a gente está ouvindo as palavras do Senhor, a fé está entrando, está se infundindo e está se manifestando nos nossos atos. Quando a gente sai para uma pregação, é a manifestação de Deus em nós. Essa cultura que Paulo queria infundir nos Coríntios, por estar ali na Grécia, né, berço da sabedoria humana, era para tirar isso. Homem, tira isso daí, não é com essa sabedoria que eu quero com você aqui, não. É a mesma que ele está fazendo conosco hoje. Não vai pela lógica, irmãos, vai pela fé. A fé, né, é por fé que nós vivemos, né? O justo vive por fé, não é por essa situação de lógica. O versículo seguinte diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aquela coisa que parece coincidência, mas não tem nada de coincidência, mas é providência. Se a gente não tivesse juntando dinheiro, mesmo com pouco, esse terreno não tinha aparecido, irmãos. Não tinha aparecido. Mas pela fé, a gente já vê. Isso é maravilhoso. Os crentes coríntios queriam resolver problemas segundo os seus ensinamentos. A filosofia reinava. A idolatria pior ainda. Eles criam, então eles faziam figuras, estátuas, faziam aquelas coisas todas, porque achava que é por meio daquilo ali que as coisas poderiam vir. E Paulo, certa vez em Atos 10 diz isso. Vamos lá, Atos 17, se não me engano. Abra aí um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Versículo 16, Atos 17, versículo 16, diz assim, ó: enquanto Paulo os esperava em Atenas, região da Grécia, né? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo estava vendo assim: puxa vida, eu estou pregando aqui o Deus verdadeiro, e eles não estão me ouvindo, mas contudo um Deus que eles criam, mudou alguma coisa do bezerro de ouro? Porque quando foi perguntar a Arão o que foi que aconteceu, ele disse: me deram aqui os ouros, eu botei aí, ele apareceu. Meu irmão, isso não é desculpa nem para boi dormir, né?
É mais ou menos o que ele está dizendo. Olha, você quer dizer que esse santo que você fez, essa estátua que você fez, ela vai resolver seus problemas? Aí ele precisa voltar lá para o Êxodo e ver assim, ele tem olho, mas não vê não. Ele tem mão, mas não apalpa não. Ele tem nariz, mas não cheira. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem braço, mas não lhe abraça não. Como é que você tem fé nisso? Coloca a sua confiança num negócio desse. E eles tinham tantos deuses, irmãos, tantos deuses, né? Levantado ou tantos ídolos, que eles tinham medo de ter esquecido um e criaram um Deus que Paulo passando viu assim, ao Deus desconhecido. Com medo de dizer assim, se aquele reclamasse, não, esse aí é você, o Deus desconhecido, é uma coisa mais ou menos que eles pensavam assim. Na lógica é verdadeira, é uma desculpa, é uma saída. Mas, irmãos, o que Paulo estava querendo dizer, não é por aí, meus amados, não é por aí. Você acha que uma igreja com esse sentimento, eles creram? Creram. São filhos de Deus? São. Então a igreja não tem problema? É por isso que a igreja tem cheio de problema. A igreja que tem mais problema que você vê explicitamente é Coríntios. E não bastasse uma carta, veio segunda carta, para recomendar a eles a mesma coisa praticamente, ou muito mais forte ainda. Por quê? Temos que viver pelo Espírito. Não é para viver por aí. Se a gente hoje, mesmo sabendo dessas coisas, a gente tentar viver pela nossa lógica, vamos se debater um com o outro. Porque não vai bater as coisas, não vai bater. Mas se a gente viver pelo Espírito, a gente vai dizer sim e amém à palavra profética. Pode ter certeza. Não vamos questionar por quê, para quê. Nós vamos simplesmente dizer sim e amém. E Deus vai avançar. Como que uma oração vai dar um terreno para a gente? Só orando. Você tem que trabalhar, rapaz. É assim? Deus pode até levantar um emprego para aquele que não tem emprego, quando ofertar e a gente ter. Mas não é por essa lógica, é pela fé. O ponto é esse, irmãos. Temos que andar pelo Espírito. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça. Essa praça aqui no original é ágora, né? Que era um lugar, não tinha um lugar específico de você reunir todas as pessoas para jogar a sua opinião. Num grupo, por exemplo, do WhatsApp. Não tinha isso. Então, onde é que eles recebiam todas as informações? Nessa praça. Chamava ágora. Então eles iam para lá, aquela pessoa que defendia aquele pensamento dele, aquele negócio, ele ia expor ali na praça, então começava a falar. Pá, dizia tal, né? E segundo o entendimento deles, eles aprovavam ou não aprovavam. Quando Paulo fez isso lá, mostrando esse Deus desconhecido, e uma pregação, um falar, que não era como eles entendiam, isso é um tagarela, fala coisa que a gente não entende. Porque não entendia, porque isso não se entende com a mente humana posta na carne, mas com a mente humana posta no Espírito. Por isso que Nicodemos não entendeu nada, irmãos. Nicodemos não tinha nascido de novo, e ele não tinha a capacidade que Deus tinha dado para ele compreender essas coisas até então. Ao chegar, ele disse, como nascer de novo, eu velho desse jeito? Totalmente legal, segundo a lógica. Totalmente irracional, segundo o Espírito. Não batia essas coisas. Então, o homem vinha, né, os homens atenienses, né, da Grécia, daquela região todinha ali, vinham entrando e formando, né, os grupos, né, formando a igreja em Corinto, diante desses sentimentos, irmãos. Você acha que ia dar alguma coisa no final, a não ser confusão? Porque onde tem muita opinião, irmão, e onde tem muitas pessoas inteligentes, é um debate grande, irmãos. E não se resolve nada, porque termina você com a sua opinião e o outro com a sua opinião, e cada um vai para o seu lado, e não resolve-se nada. Mas aí é onde que Deus quer fazer, né? Reunir todos e convergir nele. É nele o poder, é nele todas as coisas, é dele que nós dependemos. Por isso que a gente não pode fugir dessa ótica, não. Temos que fugir para Cristo, temos que pensar as coisas lá do alto. As nossas respostas não devem ser respostas convincentes segundo a lógica humana, mas segundo Deus.
Ah, mas eu entendi dessa forma. Não é como você entende, é como Deus diz. Deus disse que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois passarão a ser uma só carne. Mas você vai explicar para a pessoa, aqui só tem um, Josiana e Silvana. Ele vai dizer, como eu estou vendo Josiana e Silvana? Irmão, jamais essas pessoas vão entender que para Deus a igreja é uma. A igreja, irmão, não é segundo o conceito humano. Por isso que não é prédio, não é escola dominical, não é nada disso, é algo orgânico. Onde a igreja está, Deus está. Porque a igreja é dinâmica, ela anda, ela não é parede, a gente já sabe disso. A gente falando na reunião de serviço, a gente teve assim, muitos de nós ainda não sabem o que é igreja, só apenas dizer isso. Se não é parede, a igreja não é parede, isso não é igreja. Tudo bem, mas não é só isso, tem muito mais. A gente precisa entrar nas profundezas de Deus. E quando Deus revela, não é segundo o conceito humano, é segundo Deus. E só Deus entende as coisas de Deus. Um homem, né, fica imaginando coisas outras aí. Senhor Jesus. Aí ele começa falando aqui, né? 23 diz: porque passando, isso Paulo falando, versículo 23, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Isso chamou a atenção de Paulo. Eles já tinham tantos, mas aí ele encontrou esse no meio que estava lá dizendo: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que Paulo está dizendo? Isso que vocês estão adorando, ou estão tentando fazer, é o Deus que eu quero passar para vocês. Agora, por que ele falou isso? Porque Paulo passou essa mesma esfera, irmãos. Paulo adorava a Deus, um Deus, né, que para ele, se não fosse como ele foi ensinado, ele matava, era perseguidor dos cristãos, dos que invocavam o nome do Senhor. Por isso que essa cultura que ele queria infundir nos cristãos coríntios era difícil, porque primeiro ele precisava tirar a cultura humana, né, desse entendimento, para que eles pudessem viver pela fé. Isso acontece hoje em nós, no nosso meio, irmãos, e como acontece? Eu digo aqui não só em nós, mas nos cristãos de um modo geral. Não só nós aqui que estamos reunidos. Como acontece? As pessoas se engrandecendo por saber isso. Não é por você conhecer Bíblia de Gênesis e Apocalipse que isso vai ser favorável à entrada no reino, irmãos. É por conhecer a vontade de Deus. E segundo Ele. Não é por isso. Aí diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aquilo que ele estava construindo, dizia que era o Deus que fazia isso, era tantos, mas era tantos que cada um tinha o Deus para curar isso, o Deus do casamento, o Deus, vai dizendo aí, um Deus para cada coisa eles faziam. Por isso que eles, pensando e temendo o Deus que eles criam, nisso eles diziam: vamos fazer um Deus também assim, ao Deus desconhecido. Vamos colocar um ao Deus desconhecido. Porque de repente chega um que a gente não listou aí, ele vai reclamar. E a gente colocou ele. Pelo menos era uma escapatória de saída na mente humana, né? Então, o Deus que Paulo estava pregando, ele diz assim, ó, eu vou voltar aqui o finalzinho do versículo 23, ó: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É esse Deus que eu quero mostrar para vocês, mas vocês não estão querendo ouvir. Porque o homem, lá em João, diz que ele chega, Jesus reclama lá, diz: vocês vêm a mim, não é para ter vida, vocês vêm a mim para ter conhecimento. Então, quando Paulo ou qualquer um que chegava nesse lugar, ágora, para expor lá as coisas, era para ganhar mais da pessoa, para ter mais conhecimento, alguma coisa desse. E quando chegou lá, que Paulo começou a falar, eles não entendiam nada, irmãos. Porque Paulo falava numa linguagem que eles não entendiam. A mesma linguagem que Nicodemos quis falar ou quis entender, mas Jesus disse: ó, antes de eu responder qualquer coisa, faça uma coisa, vá ali, nasça de novo, aí você volta, aí eu vou começar a falar. Porque é só dessa forma, irmão, que você vai entender. Essa é a forma que você entende. Então, quantas vezes você já tentou pregar para uma pessoa, para um amigo, um parente, para isso, e ele recusa, e ele fala, ele dá argumento, ele fala isso. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos.
Então, qual é a barreira para nós quebrarmos isso? Oração. Aí a gente tem uma ferramenta para agir nessa situação, é a comportagem dinâmica. É apresentar o Deus vivo e verdadeiro para eles. É trazer o Deus da glória na presença deles, para que eles também consigam ver o que eu e você hoje ainda já estamos vendo. E aí eles ainda não estão vendo. Então, veja como é fundamental a gente aprender com esse exemplo de Coríntios para a vida natural hoje, do nosso cotidiano. Certamente, você tem pessoas na sua família que não são cristãos ainda. Você já tentou, mas não conseguiu. É verdade que o profeta de sua terra não tem honra. A Bíblia diz isso. Mas tem outros meios. Tem um livro que você pode deixar. Você pode deixar um jornal. Você pode fazer uma oração se ele permitir. Tem muitos meios hoje da gente fazer com que essa pessoa, por fé, consiga. Porque se você for tentar, não venha para cá que aqui tem uma banda. A gente não tem uma banda não, a gente é completo ali, ó. A gente não usa banda. A gente usa o Cristo todo inclusivo. A gente não traz nenhum artifício outro para que você e quem quiser vir à reunião seja atraído por essa coisa que não é Deus. A gente só tem uma coisa, o nome e a palavra. Você quer vir para cá? Vai ter o que lá? Um show? Um show de Cristo, mas não é o nosso. Não é o nosso caso não, irmãos. É essa linha que Paulo estava falando para os Coríntios. Vamos voltar lá para Senhor Jesus. Não, eu queria continuar ainda. Espera aí um instantinho, viu, irmão? A gente parou no 24, 25, né? Esse Deus que ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, o 24, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E eles criam que essas coisas que eles criavam era aquilo que dava a eles. Qual foi a desculpa que o povo do Egito deu para Moisés? Que o bezerro de ouro tinha sido ele que tinha tirado do Egito. Mas Deus não gostou disso não foi? Deus pegou pesado ali. Disse, olha, Moisés, o teu povo, não era mais povo de Deus, o teu povo se rebelou. Vai lá para tu ver como a coisa está. E quando Moisés chega lá, vê aquela cena, né? Pega as tábuas e diz, olha, não é para vocês mesmo não, aí quebra a primeira. Deus é tão misericordioso que dá uma nova chance, escreve uma nova tábua e passa. Se vocês estão dizendo que vocês cumprem os mandamentos, eu vou passar só 10. Cumpriram quantos? Nenhum. Quantos nós cumprimos? Nenhum. E nós não conseguimos cumprir um. Não, eu nunca matei ninguém. Vai lá que você não disse uma palavra que ofendeu alguém e matou ela até hoje. É muito mais forte do que uma facada, que o médico vai dizer que tem tempo para curar. Mas essa que Deus... Essa facada que é psicológica, irmãos, mata pessoas que você não sabe a vida toda. A vida toda. Voltando lá para Coríntios. Vamos lá, Senhor Jesus, senão não acaba lá. 1 Coríntios, capítulo... Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor. Capítulo 2, o versículo... A gente parou aonde, hein? Então é o 11, né? Agora, o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja, o que a gente conhece é pelo Espírito de Deus, irmãos. Né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nicodemos queria conferir coisas naturais com coisas espirituais. Eu bati alguma coisa, irmão?
não ia conseguir nunca ele entender. Os coríntios também queriam compreender segundo essa mesma ótica. Não vão compreender nunca, nem antes, nem durante, nem depois, irmãos. Precisamos levar essa palavra até os confins da terra, porque se pelo privilégio nós já estamos aqui e conhecemos, muito mais gente precisa de conhecer isso. Muito mais pessoas precisam, né? Essa é a dupla missão: preparar o deserto e trazer o filho varão. Então, aqui diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, olha aqui, ó, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso que se falava, bata aqui e volta. Bata e volta, né? Mateus 13, guarda aqui Coríntios, Mateus 13. Senhor Jesus, abra lá. Está na hora, já passou, Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. O que é que ele quer dizer com isso aqui, irmãos? Que não é com o seu entendimento, não. Você está vendo? Estou vendo. Mas não é como você está pensando, não. Você está ouvindo? Mas não é com o seu entendimento, não. É conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo, essa palavra é muito forte, irmão, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Mas aqui explica o porquê, ó, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Para essa pessoa que ainda está nessa linha, de nenhum modo ele vai entender. Mas não entendem mesmo, irmãos. Todos que tentam ler, vou ler a Bíblia todinha para encontrar erros. Aí eles encontram, mas nele, não na palavra. Todos é assim. Então qual é a nossa, irmãos? Viver pela carne, segundo o que a gente compreendeu. Por isso que não é um curso de teologia que vai lhe formar um bom, né? Pode até lhe formar um bom pregador, pode. Mas a viver pelo Espírito, talvez, nem sempre. Porque o que vai levar você a viver o Espírito é você exercitar o Espírito. Se eu exercitar o Espírito, aí vem. Para encerrar, já que o tempo foi curto, 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, a igreja, nesse versículo, mostra claramente: a igreja é de Deus. A igreja não é do homem. Não é o homem que vai controlar a igreja. O cabeça é Cristo. Ele diz aqui, ó, que são chamados, né, aos santificados em Cristo Jesus. A santificação é onde a sequência disso, né, que começa em Romanos, mostrando a regeneração, depois santificação. A ordem é a justificação, né, a renovação, transformação e, por fim, né, a glorificação. Tem uma coisa aqui, e essa é a única que a gente pode fazer, é permitir Deus transformar a gente. Como? Negando a nós mesmos. A santificação vai se dar cada vez mais
que eu me sujeitar à vontade de Deus. Quanto mais eu me sujeitar à vontade de Deus, mais santificado eu vou ser. Mais santificado eu vou ser. Porque se trabalhar é na alma. Quanto mais eu deixar Deus fazer a vontade de Deus, permitir que Ele trabalhe em mim, mais santificado eu vou ser. E é essa forma que a gente vai chegar lá, irmãos. É essa forma. Não existe segredo, fórmulas humana para que a gente seja santificado, não. Aí diz assim, chamados para ser santos, na original é chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, em suma, a cultura que Paulo queria pregar para eles, ou estava tentando infundir neles, era a cultura divinal. E não essa racional. Porque por esse raciocínio, Nicodemos não creu, irmãos. Nicodemos ficou argumentando, e não há menção que ele creu em canto nenhum. Né? Então, veja, que pesar é você pensar e dizer, puxa, eu ouvi isso, mas eu quis entender com a minha mente posta na carne. E não ganhei o Senhor. E eu e você, pela misericórdia, já estamos na vida da igreja, já estamos no lugar, não digo o melhor, mas o único, que trabalha as nossas vontades, que faz a gente ver que quem é Senhor é Ele, e nada mais. Ao ponto de, brincando ou não, ninguém quer ser chamado de pastor, ainda que tenha pastor na igreja. Por quê? Porque isso é título, e muitas vezes a gente se exalta pensando que é alguma coisa. Eu queria encerrar lendo um trechozinho aqui do Alimento Diário, é no sábado. Se alguém puder abrir, quiser acompanhar, amém. A terceira semana no sábado. Aqui no terceiro parágrafo da página 49, semana 3, sábado, diz assim: nosso Deus é santo. Logo, a igreja possui essa mesma natureza santa, a natureza do Deus único, separado de todos os demais. Amados irmãos, a igreja é um agrupamento celestial, com a incomparável cultura celestial. Ela é diferente de qualquer cultura humana. Não nos reunimos para discutir filosofias e opiniões. Não usamos linguagem persuasiva de sabedoria, nem sequer a lógica humana, mas invocamos o nome do Senhor em todo lugar. Isso faz diferença? E como faz, meu irmão? E como faz? Senhor Jesus, nada fazemos à nossa maneira, mas dependemos do Deus único em cada situação. Ó Senhor Jesus. Aí ele vai começando a dizer que nós somos privilegiados, irmãos. Nós não temos essa cultura para tratar as coisas na vida da igreja, ou para viver a vida da igreja. Nós temos a cultura celestial. É por essa cultura que vai nos levar ao reino. Que naquele dia a gente seja encontrado fiel. E o Senhor possa dizer, Senhor Jesus. E o Senhor possa dizer, entra no gozo do teu Senhor. Se vivermos na carne, vai ser só confusão entre nós. Se vivermos no raciocínio lógico, só vai ter confusão. Cada um discutindo para ser o melhor e a sua opinião ser prevalecente. Mas nós não vivemos essa cultura, nós vivemos a cultura de Deus. Deus é tudo em todos e é o Todo-Poderoso. É Ele que manda, é Ele que faz tudo. Jesus é o Senhor. São 21h10, dá tempo de ruminar um pouquinho, né? Vamos ruminar em pequenos grupos. Forma grupos de 5 pessoas, vai ruminar um pouquinho dessa palavra.